Sejam bem-vindos, um prazer recebê-los e tê-los bem também. Um beijo grande aos dois. Fala, Gláucia, beijo pra você, aos amigos do estúdio, a Mário, o Breiler, a todos que estão nos acompanhando. Bom dia, Marra. Bom dia, Lili. Estamos aqui. Estamos, agora, graças a Deus, estamos bem, né? Fisicamente. Bem. O Juan também está bem, né? O Juan também, nosso camarógrafo, tá ali nas imagens agora, então tá tudo bem. Depois do susto, do caos de ontem, né? Que a gente estava até conversando, né, Marra? Desde o início, quando a gente chega ali no estádio, a gente já percebeu que algo pudesse acontecer. Mas assim, de repente se fosse um resultado ruim, né, pelo Independente já ter sido eliminado da Liga, né, não ter se classificado para os mata-matas, mas não da forma que aconteceu. Foi tudo muito exagerado. Gláucia, Mari, Breiler, fã de esportes, prazer estar com vocês, bom dia. Foi tudo bastante exagerado, né, as imagens dizem muita coisa. Sorte que a gente tinha compreendido o contexto, né, que estava acontecendo, do que já vinha acontecendo, né, Lili, há alguns dias no clube. Institucionalmente, né, na questão da direção, a direção acaba se posicionando de uma forma que ela se põe contra o torcedor. Sim. E aí é barril de pólvora, uma hora vai estourar, uma hora vai dar problema. E deu problema ontem à noite, problemas que a gente ainda não tem, né, Lili, as consequências. O que a gente já sabe é que não teve jogo, o Flamengo já está em Porto Alegre, o Flamengo deve ter confirmado os 3 pontos e o que vem pela frente de punição, tanto para o estádio quanto para o clube, alguma coisa vem. Não sei se para o estádio tão pesada, mas para o Independente Medellín deve vir pesado. Com certeza alguma consequência ali eles vão sofrer, até porque durante todo aquele caos, né, que a gente estava passando ao vivo para o Fã de Esportes na transmissão, havia uma reunião entre a cúpula da Conmebol, também uma reunião ali no estádio entre os representantes de cada equipe, o representante da Conmebol ali, então com certeza algumas punições acontecerão. Mas acho importante, Marra, a gente passar então esse cenário, né, para o Fã de Esportes, de tudo que a gente passou ali, porque sabíamos que seria um jogo perigoso, digamos assim, em relação à torcida, pelo que o Marra falou, né? A sequência, o jogo, a eliminação, né, da Liga no último final de semana já houve uma confusão muito grande por conta de um dos agentes, né, um dos dirigentes lá que fez gestos para a torcida. O principal. Você imagina só. E o Didier Moreno saiu com ele do campo. O Didier Moreno, que é o capitão da equipe, né? Um dos mais experientes. Foi jogador de seleção. Exatamente. Saiu tentando acalmá-lo e mesmo assim ele continuou fazendo os gestos. É claro que nada se justifica. A gente não está tentando justificar nada do que aconteceu ontem. Mas só para dizer como o momento já era complicado desde o último jogo. E aí ontem, eu lembro que quando eu cheguei ali no estádio, encontrei o Marra, né? Eu peguei muito trânsito para chegar, e aí o Marra me alertou de primeira. Falou, Lili, essas grades aqui não são comuns no estádio, tá? Sim, eles colocaram justamente por ser um jogo, digamos assim, perigoso, né? O estádio é muito amistoso, sabe assim? Não tem realmente separação entre a torcida e aquela área de trás do gol, né? Aquele gramado atrás do gramado, do campo de futebol. Então, assim, quem quiser invadir, vai invadir. Mas já existia ontem um clima de insegurança. Por quê? Como você iniciou falando de tentando trazer o cenário. Porque desde domingo, depois dos gestos do acionista majoritário Raul Giraldo para o torcedor, ele fez gesto, ele bateu boca, ele fez sinal de dinheiro. Assim, ele confrontou. Ele partiu para... Tanto que o Didier Moreno saiu protegendo, tirando. Sim. Desde aquilo ali, já foi criado um clima de que alguma coisa mais pesada aconteceria. Na terça-feira, ontem até peço perdão, falei segunda-feira, mas a reunião foi na terça-feira. É uma reunião obrigatória de grandes eventos aqui na Colômbia. É uma lei de 2009, Lei 1270 de 2009, que exige a criação de uma mesa, ou seja, de uma reunião, de um bate-papo sobre segurança, conforto, convivência no futebol. Essa reunião na terça-feira, lá foi sugerida a possibilidade de jogar com portões fechados. Gente, a gente vê isso no site oficial do Independente Medellín. Está escrito no site oficial do Independente Medellín que lá foi sugerida essa possibilidade e que eles falaram, não, a gente tem compromissos comerciais, a gente tem a necessidade de jogar, é uma partida muito grande, mas
poxa, se a polícia já tinha falado, e a polícia participa dessa reunião, Sim. se a polícia já tinha falado, se o clima já estava pesado, se o dirigente tinha confrontado os compromissos comerciais, acho que os parceiros comerciais não ficaram felizes, né, com o que viram ontem. Ficaria em segundo plano, né? Porque se a gente olha desde o início, desde o momento que a gente chega ali, tinha alguns torcedores naquela região ali no setor norte, né, na Barra Brava, mas ainda não muitos. Eles foram chegando assim mais próximo do jogo, ou seja, foi tudo arquitetado, né? Eles sabiam muito bem o que eles iam fazer. E nem estavam todos de preto, depois é que eles mudaram para eles não serem identificados. Depois né? mudaram a camiseta e ficaram todos de preto, tinham muitos sinalizadores. E aí, antes da bola rolar, na hora que eu tava ao vivo, eu tava pronta para entrar, aí a Fernanda Malfi, nossa produtora, até falou assim, você viu colocar um laser no seu rosto? Falei, não tinha percebido. Em seguida já colocaram de novo. Eu falei, nossa, agora eu vi. Tanto que eu falei no pré-jogo, eu falei, estão usando laser, o clima aqui tá um pouco hostil. Eu vi que eles estavam xingando muito. Era sempre falando, fora todo mundo. Jogadores, diretoria, todo mundo. Então, mais próximo do jogo, foi aumentando, a torcida foi se concentrando mais ali. E aí, começou toda a confusão. Né, a confusão que, no momento que a gente estava sentado ali para começar atrás do gol, né, a gente se despede ali do pré-jogo e fica sentado ali para transmitir a partida, eles começaram a jogar os sinalizadores no protocolo da Conmebol. Os atletas ali no meio começaram a jogar os sinalizadores. E um sinalizador caiu ali no gol onde ficaria o Rossi. E aí começou a subir aquela fumaça vermelha, os seguranças pularam, rapidamente pegaram, apagaram e saíram. Talvez imaginassem que ali... foi um só e acabou. Mas a partir do momento que soltaram aquele, começaram a jogar um monte na nossa direção. E você de lá de cima viu, né, Mar? Vi, fiquei completamente assustado e acho que aí é preciso lembrar, assim, somos seres humanos, né? A Lili, a Fernanda, nossa produtora, o Juan, nosso cinegrafista, eles estavam ali. E eu, da cabine, eu vi a confusão e eu vi que foi na direção de vocês. E você tentando falar, tentando trabalhar. E a gente no café da manhã, a gente ficou brincando de pior cenário possível, né? Não é uma brincadeira muito saudável, mas é sempre bom a gente tentar imaginar. A Lili estava abaixada para ver o jogo. Se um rojão daquele cai no cabelo, cai na roupa, assim, puxa vida. Pega fogo na hora. Porque o lugar que estava a mochila do Juan, nosso camarógrafo, era o lugar que eu ficaria sentada ali com a Fernanda. Aí a Fernanda até falou, vamos um pouquinho mais pro lado aqui, que o Juan posiciona a câmera, então deixou as mochilas, as coisas ali. A gente foi um pouquinho mais pro lado. E aí, quando eles jogaram, foi tão rápido, porque assim, eles estavam arremessando, eu tava chamando o Vogan pra tentar passar aquele carro, segurança tentando tirar a gente, Conmebol, foi uma loucura. E voando o rojão, E voando, assento. um atrás do outro. E aí, quando cai o sinalizador ali na mochila, começa na hora a pegar fogo. Aí a gente ficou assustado, começou a pegar fogo ali na hora e tentando apagar o fogo e levando fio, levando câmera lá pro outro lado. A Conmebol tirando vocês de lá, né? Conmebol foi lá pra tirar a gente, seguranças também tinham fotógrafos, então foi assim, foi um cenário muito assustador. E naquela hora poucos policiais, né, Lili? Pouquíssimos policiais naquela hora, pouquíssimos. E quando eu olhava pra trás, olhava pra torcida, eles estavam muito próximos já. E já tinham tirado as grades. Sim, e já não tinha mais grade. Então eu falei, eles vão invadir aqui e não sei o que vai acontecer. Então a gente já saiu correndo dali e o cenário, o caos instalado. E demorou, né? Demorou Sim, muito tempo mesmo. A gente foi sair do estádio já bem depois. E mesmo antes da gente ter, né, assim, até autorização para sair do estádio, muitas bombas, muita confusão. A gente chegou a ver alguns vídeos, né, de órgãos de imprensa, da imprensa local, mostrando que muita confusão com gente que estava nos carros para sair. Sim. Não foi uma noite agradável para muita gente. E muita gente estava no estádio, bom, é preciso destacar isso. O estádio normalmente fica com uma capacidade maior, tem mais gente que acompanha o Independente Medellín. Muita gente já não foi porque sabia que a coisa ia ficar feia. E muita gente que foi para torcer. Muita gente que estava ali perto das cabines, né? Foi para torcer. No setor sul ali, que tinham famílias. E a torcida do Flamengo estava num grande número. Ficou protegida, ficou segura e nada aconteceu, pelo menos que a gente sabe até agora, né, com os torcedores do Flamengo. E aí a gente percebe também, Glaucia, passar até aí pra vocês, eu até falava com a Fernanda, com o pessoal, falei, quando que vai acabar? Porque assim, era muita bomba, muito sinalizador. Eu falei, como eles conseguiram entrar com tanta coisa? Porque já no sentido do Marra, o Marra, quando entrou, você não foi revistado, né? Não fui revistado. Eu cheguei muito cedo, cheguei 2h30, 3 horas e entrei com tranquilidade. E aí é importante destacar, quando eu entrei,
e já fui me posicionar para as primeiras participações na programação da TV, eu vi muita gente da torcida já ali arrumando. Quem é muito acostumado com estádios sabe, eles chegam muito cedo, eles já vão colocando ali as faixas e tal. E se eu não fui revistado, Lili, eu me permito pensar que aquele pessoal que também estava ali não deve ter sido revistado. Muito provavelmente, porque por onde eu entrei, no setor que eu entrei, eu fui muito bem revistada. Então, por uma segurança que me revistou o corpo, né? E a outra que abriu minha mochila, pegou a minha caneta e não queria deixar eu entrar com a minha caneta. Só que eu expliquei que eu era jornalista, que eu precisava usar, enfim, convenci e aí eu pude entrar com a minha caneta dentro da mochila. Então, a gente se pergunta como eles conseguiram entrar com tanta coisa, né? É claro, não dá para afirmar que eles não foram revistados, mas olha, eles chegaram muito cedo. E eles estavam ali, muitos já estavam ali, colocando as faixas e preparando o local que a torcida fica. E diante desse cenário, o Flamengo foi tentando retirar os atletas que estavam ali, pelo menos no banco de reservas, né, aos poucos no campo também. Inclusive, a gente tem até uma fala do Boto. Que se sai o gol ali do Luiz Araújo, poderia ter causado ainda uma confusão maior. Tivemos pouquíssimos minutos ali de jogo, né? Um tempo muito curto ali de jogo, mas já era um clima que já estava no estádio. Será que o árbitro também não poderia ter dado uma segurada, não iniciar a partida? A conduta foi correta, Rê? Como é que é isso? Mesmo sentindo esse clima mais tenso ou ali eminente de confusão, ele deve iniciar mesmo a partida? Como é que você tá? Seja bem-vinda, amiga. Um beijo pra você. Um beijo, bom dia, Glau, Bleiler, Mari, fã de esporte. Então, o que nós temos? O protocolo foi cumprido? Ele foi cumprido. Na Conmebol, quem é o principal responsável é o delegado da partida, que antes de todos os jogos, ele gera ali, ele cria um grupo de gestão de risco. E a arbitragem faz parte disso. Pelos relatos que a gente tem da Lili, do Marra, a gente observa que até mesmo antes do apito inicial, o jogo já poderia ter sido suspenso, e isso também consta no regulamento. O jogo poderia ter sido suspenso antes de começar, mas iniciaram o jogo. Teve ali um minuto e meio de bola rolando, e aí já teve que paralisar a partida. Aí você entra na suspensão temporária do jogo, que foi cumprida, todo mundo foi para o vestiário. Você, gestão de crise, o delegado faz a reunião com toda a gestão de crise, para entender qual é o cenário, ele precisa entender se há ou não segurança para continuar esse jogo, e a gente percebeu pelas imagens, pelo relato do jogo que realmente não havia condições. Ele cumpre o protocolo, você tem ali na suspensão temporária em torno de 45 minutos, mais o bom senso que a gente fala para decidir, e aí você dá a suspensão ou cancelamento da partida, suspensão definitiva ou cancelamento da partida. O que acontece? Você tem o cenário, e isso não é só Conmebol, você tem CBF, você tem federação, de olha, a partida não terminou hoje, então você pode jogar até 24 horas depois, dependendo do cenário. A gente sabe que aquele cenário não existia para o Flamengo e Medellín entrarem em campo hoje e dar continuidade nessa partida. O árbitro, ele vai fazer a súmula do jogo, escrever tudo o que aconteceu, o delegado vai fazer o relatório dele, vai juntar a documentação da segurança e tudo mais que for possível, para ir para a comissão disciplinar, e a comissão disciplinar vai juntar todo esse material e julgar o caso. Quando a gente tem, né, o relato ali, já tem a experiência, por exemplo, de Colo-Colo e Fortaleza, lembrando que é o terceiro caso em torneios da Conmebol em um ano praticamente, e isso eu acho grave também. Quando você tem ali a questão de Colo-Colo e Fortaleza, o que aconteceu? A Conmebol soltou agora há pouco, né, já a nota do cancelamento da partida. No jogo Colo-Colo e Fortaleza também. O jogo do Colo-Colo e Fortaleza foi 10 de abril, no dia 11 teve a nota de cancelamento, e no dia 30, 20 dias depois da data do jogo, saiu o parecer da comissão disciplinar, dando a vitória para o Fortaleza de 3-0, como se tivesse sido WO. Essa é a tendência, o Flamengo ganhar o jogo por WO no placar de 3-0, mas você tem ainda o tempo aí para reunir toda a documentação e a comissão disciplinar se reunir e dar o parecer final. Dentro do que a gente vê no regulamento, o protocolo foi cumprido. Eu só faço a ressalva que poderia ter sido
cumprido até de uma forma de suspender a partida antes mesmo do apito inicial, Glaucio. Ô, Rê, só para a gente arrematar rapidinho, você disse que ainda agora esse processo todo, né, de recolher esses documentos e tal, existe um prazo para essa definição? A tendência, pelo que a gente vê, e até por essa experiência curta que você cita, né, que a gente teve casos aí no espaço de um ano, a tendência é que fique mesmo o WO e a vitória com o Flamengo, os 3 pontos, e o jogo não sendo mais realizado? Se a gente citar o caso Colo-Colo e Fortaleza, qual foi a punição? A perda do jogo do Colo-Colo, então a vitória do Fortaleza por WO 3-0. Você teve, e aí a gente vai falar da punição, lembrando que infelizmente no Colo-Colo e Fortaleza nós tivemos até situações de morte, infelizmente. O Colo-Colo pegou 5 jogos de punição de portões fechados, foi só isso, e uma multa de $80 mil. Então, a punição para o Colo-Colo foi, porque aí a gente também tem que falar, o time mandante, ele é responsável pela segurança. E com todo o relato que a gente tem, como o Marra trouxe, que está no site do Independente Medellín, lá que eles não quiseram fazer o jogo de portões fechados, eles são ainda mais responsáveis por essa segurança. E aí o Colo-Colo, no caso, na época, foi WO para o Fortaleza, que deve acontecer o WO para o Flamengo, portões fechados de 5 jogos e uma multa de $80 mil. Rê, obrigada pela participação, um beijo grande para você, até a próxima. Esse aí é o Raul Geraldo, que vocês já citaram, né? No domingo ele saiu de campo nesse estado lamentável. E na segunda-feira, ainda curtindo uma ressaca, ele gravou esse vídeo pedindo desculpas aos torcedores. Detalhe, ele era, né, o representante legal do Deportivo Independente Medellín, tá? Que é uma SAF, uma espécie de SAF, né? Lá o nome que eles dão é outro, mas é uma SAF, desde 2013. Ele renunciou a esse cargo depois desse papelão, mas continua sendo o maior acionista do time. Ou seja, os torcedores vão continuar lidando com ele de uma forma ou de outra, embora tenha deixado esse cargo. O time perdeu esse jogo no domingo, para as pessoas entenderem, e automaticamente foi eliminado do Campeonato Colombiano, que tem 20 times, 8 se classificam para a fase de mata-mata. Ficaram em 11º porque perderam um jogo para o Águilas Douradas. Se tivesse vencido, estaria classificado e enfrentaria o América de Cali e seguiria na competição. Isso piorou o clima que já era ruim. Há muita insatisfação dos torcedores para com essa diretoria. Evidentemente, o senhor Raul Geraldo colocou gasolina na fogueira com essa série de campo triunfal, com os jogadores também. Enfim, há muita insatisfação. E o que aconteceu, para mim isso é muito claro, né, os Barra Brava aproveitaram a sua insatisfação e a oportunidade e o desejo de protestar para fazer algo maior. Né? Quem nunca tinha ouvido falar na Resistência Norte, 1998, né? Agora sabe que existe essa torcida organizada, essa barra do Independente Medellín, que é uma barra brava de fato, né? Capaz de interromper um jogo, de impedir a realização de um jogo. Aí tem faixa ali contra a FIFA, Comebol, a DIMAYOR, que é a Liga Colombiana. Aí protestaram contra tudo e contra todos, né? Mas na verdade a intenção era protestar contra a diretoria, contra os jogadores, e foi uma chance que eles aproveitaram, digamos assim. Eles estão cantando uma música, inclusive nesse trecho aí, para o Raul Geraldo, uma música muito engraçada. Se é que é possível achar graça nesse contexto aí, mas a letra é bem sarcástica. Enfim, o fato é que eles aproveitaram para aparecer. E agora, nesse universo das Barras Bravas, eles são muito mais conhecidos. Todo mundo conhece. La Doce, os Borrachos del Tablón, La Guardia Imperial, a Barra Amsterdã do Peñarol, são conhecidas internacionalmente. A Resistência Norte, que eles usam X, mas é Resistência, né, só que eles põem X no lugar do S, é uma torcida, uma barra que não era tão conhecida e agora é. Né? Os Louros del Sur, por exemplo, que são os barras do Atlético Nacional, são mais conhecidos, que o Atlético Nacional tem mais projeção internacional, o Independente Medellín muito menos, né? O seu rival já ganhou 2 Libertadores, inclusive. E ontem foi isso, protesto, demonstração de força e mostrar também do que eles são capazes. Pô, mas que absurdo, não estou dizendo que é certo ou que está errado, não é isso, é óbvio que está errado, é evidente. Eu estou só tentando passar um pouco do que é esse submundo, essa questão das barras, das torcidas organizadas, digamos assim, da América do Sul, e o que aconteceu ontem. E eles conseguiram, provavelmente esses fogos foram colocados dentro do estádio antes do jogo, escondidos em algum lugar, muito difícil passar pela revista. Eu fiz um jogo nesse estádio há 33 anos, Libertadores, contra o Atlético Nacional. O Flamengo venceu por 1-0, gol do Renato. O Higuita tentou driblar o Renato,
saiu jogando, tomou o gol, foi o único gol do jogo. O estádio estava lotado naquela oportunidade. Era a época do cartel de Medellín, Pablo Escobar, etc. Muita violência, né? Era uma cidade violentíssima. O país era muito mais violento do que é hoje. E eu me lembro que eu nunca tinha visto até então um cerco policial num estádio, né, num raio aí de tantos metros, sei lá, 100 metros, algo próximo disso, que você só se aproximava do Atanásio Girardot com o ingresso ou com a credencial, no caso. Então você tinha que mostrar a credencial, ser revistado para se aproximar do estádio. Isso tem 33 anos. Eles faziam isso lá, havia muito rigor. Na época, o exército andava na rua, você via, por exemplo, na moto, né, um tocando a moto na garupa com a arma na mão. E paravam você na rua por nada e revistavam você. O Luiz Veloso, que era presidente do Flamengo, teve o carro revistado quando chegou em Medellín. Inclusive foi um negócio meio constrangedor. Pararam o carro em que ele estava. Enfim, o presidente do Flamengo. O fato juntou tudo isso no caldeirão e houve muita falta de habilidade por parte do clube, que, como foi até dado ontem a informação pelos colegas da ESPN durante a transmissão do jogo que não foi, eles recusaram a realização do jogo com portões fechados. E não houve, o que nunca é o ideal, mas diante de um clima como esse, né, foi pior para o clube, que deve ser punido de fato. Não está punido ainda, é bom lembrar, e é a Conmebol, gente. Eu não ponho a mão no fogo por nada. Acho que vai perder os pontos, é lógico, não pode ser de outra forma. Tem uma jurisprudência do ano passado, uma situação muito parecida, né, e houve 3 clubes políticos que teve outra situação depois, a tendência é que percam os pontos. Mas vão brigar pela vaga ainda, porque ficando com 4 pontos, eles estão ainda à frente do Cusco, né? Então tem esse detalhe, não jogam mais em casa, jogam fora no Peru e na Argentina, são jogos que faltam para o Independente Medellín, e deve, caso se classifique, caso perca os pontos apenas, pegar uma sequência de 5, 6, 7, 8 jogos, sei lá, sem poder ter torcida nos seus jogos em casa, e fora de casa a torcida não vai poder viajar, como aconteceu agora com o Independente de Avejaneda, com a Universidade de Chile e com o Colo-Colo no ano passado. Essa é, digamos assim, uma tendência, né? Mas é o que deve acontecer de fato. Mas juntou tudo isso ontem, nesse caldeirão, acho que faltou habilidade. E por que a Conmebol insiste em realizar o jogo? Bem, os detentores de direito ficaram no prejuízo ontem, né? Eles compraram da Conmebol a transmissão de um jogo do campeão atual, que não houve. Então, não só aqui para o Brasil, no caso, a Disney, né, a ESPN, não pôde mostrar o jogo, mostrou, na verdade, uma cobertura policial, né, na verdade, foi o que aconteceu, como também os detentores de direitos de toda a América do Sul e fora, que compraram a Copa Libertadores, que mostrariam o jogo do atual campeão, e não puderam mostrar. Esse é mais um tempero. Era um jogo contra o Flamengo, o atual campeão. Era óbvio que a visibilidade dessa partida seria muito maior do que contra o Cusco, contra o Estudiantes, uma outra equipe de menor projeção no cenário sul-americano. Então eles aproveitaram isso tudo, empacotaram isso, fizeram o que fizeram, e agora a tendência é que de fato os pontos fiquem com o Flamengo. Agora a questão é quanto tempo vai levar. Porque se for daqui a 20 dias, vai ser depois dos últimos jogos do grupo. A última rodada desse grupo é dia 26, uma terça-feira, né, dias depois do Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras no sábado 23, o Flamengo joga no dia 26 contra o Cusco, em casa, e o Estudiantes recebe o Independente Medellín na Argentina. Então eles vão fazer isso quando? Só no dia 26, no dia 27, daqui a 20 dias? Eu acho que dessa vez a Conmebol vai ter que acelerar um pouco esse processo para que os times entrem em campo na última rodada, se possível até antes, né, na rodada do dia 20, sabendo qual a situação do grupo, que até agora ela fica como interrogação, embora a tendência óbvia seja os pontos dados ao Flamengo e uma punição severa para o time colombiano do senhor Raul Giraldo, que saiu mamado e pediu desculpas no dia seguinte. O Trajano pediu a palavra, deixa eu só colocar no ar aí, porque o Flamengo está se movimentando, evidentemente, para que não tenha esse jogo, ele quer os pontos do jogo, e o José Boto falou sobre isso. Vamos colocar aí. Comunicar que a Conmebol decidiu suspender o jogo. O jogo está suspenso, vai ser aberto um expediente. Como é óbvio, nós esperamos que ganhar estes 3 pontos, porque a responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros, a equipa mandante não conseguiu garantir a segurança, o próprio presidente, que a princípio queria jogar à porta fechada, fazendo sair todos os torcedores, reconheceu a nós que não havia condições de segurança nem dentro nem depois fora do estádio. Dizer também que nós quisemos sempre jogar, que era a nossa vontade de jogar, mas que queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, para os nossos adeptos, para nós fora do estádio quando fôssemos para o aeroporto, e essas condições de segurança não foram reunidas, e por isso a decisão da Conmebol, que parece a mais correta, porque acima de tudo está a segurança e a integridade física das pessoas, tá? Aí o Boto falando,
Hoje, às 1h45, o Boto também, de novo, e o Leonardo Jardim vão dar uma coletiva lá em Porto Alegre, para onde o Flamengo está indo para enfrentar o Grêmio no fim de semana pelo Brasileiro. Diga, Trajano. Não, apenas uma curiosidade, por que apareceu uma faixa na torcida FIFA genocida? Por causa do apoio dado a Israel naquela cena que eles tentou fazer o aperto de mão entre o representante da Federação Palestina. Tudo bem. Você está dizendo isso porque é suposição. Ah, sim, né? Porque estão porque o Infantino deu o prêmio da paz. Não, eu sei, Juca, mas é uma suposição sua. No meio da torcida, dessa confusão toda, tinha uma enorme faixa FIFA genocida. Que apoia Israel no que está fazendo em Gaza. Tomara que seja isso, para ter uma explicação. Muito bem. Ô Mauro, só para voltar para você rapidamente, sobre a questão do jogo. O time não jogou, pode ser uma boa, assim, apesar dos pesares. Mas eu tenho uma pergunta antes para o Mauro, só, em relação ainda à Barra Brava. É verdade que tem uma origem nas Farc, Mauro? Não, isso eu desconheço, Juca. Eu sei que eles são uma dissidência de uma outra torcida, por isso que eles são de 1998, né? Não são tão antigos assim. Agora, se tem relação com as Farc, sinceramente, eu não tenho essa informação. E pelo que eu entendi também, essa questão do protesto com FIFA, Conmebol, essa questão, essas entidades só querem dinheiro, etc. Tem um pouco disso, né? Que é a crítica muito comum que essas torcidas fazem a essas entidades, tanto que colocaram na faixa as três. A Liga, né? No caso colombiana, a de maior, a Conmebol e a FIFA, tudo no mesmo pacote ali, né? Para o Flamengo, acho que foi bom, né? O Leonardo Jardim mudou meio time em relação à partida contra o Vasco, né? Mudou 5 jogadores, praticamente meio time. E ele não jogou, o Flamengo jogou 3 minutos, né? 3 minutos, teve a chance de gol ali com o Luiz Araújo, na jogada, passe muito bom do Samuel Lino, né? E ele chutou de primeira para fora. Muita gente até fala, pô, se sai o gol ia ser pior. Eu não sei se ia ser pior, não. Acho que se o Flamengo faz o gol ali, talvez não mudasse tanto, não. Os caras estavam um pouco se lixando para o jogo, eles queriam mesmo que não tivesse jogo. O objetivo era inviabilizar a realização da partida pelo protesto e pela demonstração de força. E se a gente pensar, por mais que a gente discorde, obviamente discordamos disso, dentro desse universo, você pensa, cara, os caras mostraram que eles conseguem inviabilizar a realização de uma partida, né? E muita gente criticou a polícia, né? Por que a polícia não entrou ali baixando a porrada? Outra informação que foi dada durante a transmissão ontem, né? Tinha criança no meio. Então, e eles devem até colocar as crianças ali como escudo, gente, óbvio. Deixa a criançada no meio também, os jovens, e evita o pior, né? A polícia tem que ter estratégia, não é sair baixando a porrada em ninguém. Tem que ter estratégia. E eu acho que eles fizeram certo ali, que é evitar um conflito maior dentro do estádio. Isso é mais importante do que o jogo. Então baixa a porrada de todo mundo, tira dali e faz o jogo. Não, eles fizeram o certo. Eles esperaram a maneira de afastá-los dali e não teve o jogo porque não havia condição realmente, né? Inclusive porque alguém deixou de fazer uma varredura no estádio para localizar todos os artefatos utilizados pelos Barra Brava para inviabilizar a partida. Tinha muitas bombas e fogos ali. Onde aquilo estava? Certamente escondido em algum lugar. Os caras entraram e passaram pela revista? É muito pouco provável. Geralmente os caras conhecem o estádio, escondem ali, tem os locais específicos para esconder. Isso acontece aqui no Brasil também, aconteceu durante tanto tempo, sempre houve isso. Aqueles foguetórios do Morumbi, do Maracanã, eram muito em função disso também. Enfim, tudo errado, né? O clube acho que errou muito também, porque acho que de certa forma o clube ele não entendeu qual o potencial bélico da sua própria torcida. A capacidade de mobilização e de viabilizar o jogo. Pagaram para ver. Não, vamos fazer com o público. Os caras mostraram que eles conseguem sim interromper o jogo. Conseguiram, isso é fato. Agora vai ter uma punição. O Independente Medellín, eu acho que os Barras estão um pouco se lixando, porque a bronca deles é com o time e com os dirigentes, né? Com o seu Raul Geraldo Mamado especialmente. E a situação agora é que o clube vai ficar quebradaço aí no cenário internacional, vai ter suspensão, ao que tudo indica, e deve ficar na situação difícil para conseguir a classificação. Mas ainda pode entrar na Sul-Americana, por exemplo, né? Que ele pega um terceiro lugar. Se o Cusco perder os 2 últimos os jogos que lhe restam, que são 2, né? Ou empatar com eles em casa, por exemplo, e perder depois para o Flamengo na última rodada, eles ficam na frente. Eles jogam quase que pelo empate contra o Cusco lá no Peru, caso não sejam eliminados da competição sumariamente, né? Que é outra possibilidade que a gente não pode descartar. Tem 4 pontos, se empatar fica 5-2. Se o Cusco perde para o Flamengo, eles podem perder para o Estudiantes, eles ficam em terceiro e vão jogar a Copa Sul-Americana. Isso seria um problema para a Conmebol. Por isso que eu acho eu não descarto a possibilidade, que é uma coisa conclusão minha, tá? Não é informação, de a Conmebol limar esse time da competição. Se o regulamento permitir, eles podem fazer isso. Vamos limar da competição de vez e impedir que eles continuem, porque eles têm uma chance razoável aí de classificação em terceiro lugar,
para tentar jogar na sequência a Copa Sul-Americana.